Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou aproveitar a participação de algumas pessoas que me fizeram algumas perguntas, né, para conversar, vou continuar conversando aqui com vocês. Alguém lembrou da Maratona de Ciências de Teresópolis. Realmente eu sou uma pessoa muito curiosa e gosto de promover eventos, como eu já tive a oportunidade de falar para vocês. E em 2002, nós tivemos a oportunidade de promover, junto com o Ricardo Raposo, a quem aliás eu agradeço, uma Maratona de Ciências de Teresópolis. Foi um evento emocionante. Por quê? Porque foram 5.000 alunos das escolas públicas e privadas de Teresópolis que fizeram uma competição com uma final, uma grande final que foi no SESC, sobre conhecimentos de ciências. Foi muito interessante, houve uma premiação em dinheiro para professores e alunos e houve uma mobilização muito grande. A final no SESC teve assim uma presença muito expressiva e muita torcida. De maneiras que eu acho que isso às vezes falta um pouco em Teresópolis, esses eventos, que na minha juventude eu vi muito aqui, os jogos municipais, né? Onde havia grandes rivalidades, grandes competições, e a Maratona de Ciências de Teresópolis mostrou algumas coisas muito interessantes. Primeiro, que existe um potencial ainda inexplorado no jovem teresopolitano que a gente não pode deixar de aproveitar. A outra coisa muito interessante foi que essa Maratona de Ciências, eu não sei como é que é hoje, porque foi em 2002, evidenciou muito claramente de que porque foi desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? No ensino fundamental, as escolas públicas se houveram muito bem. Elas competiam, eu diria, em pé de igualdade com as escolas particulares. Quando chegava, no entanto, no ensino médio, havia uma desproporção brutal, uma diferença brutal de conhecimentos, demonstrando, portanto, que o ensino médio deve ser o foco de preocupação das autoridades, porque ali é que existe, na minha opinião, o grande fator de perda de capacidade de estudo e conhecimento das pessoas. Hoje em dia, com as novas técnicas, é claro que isso assume um papel fundamental, porque você pode, naquela época, era a época ainda do giz do caderno, né? Estava começando as exibições de slides. Hoje em dia as possibilidades são ilimitadas, mas ao fazer aquilo, numa época que não existia ainda o Luciano Huck fazendo, ninguém fazia esse tipo de competição, quer dizer, ninguém fazia, não existia uma grande mídia fazendo esse tipo de competição. Para mim foi muito instrutivo, porque demonstrou o potencial que nós temos ainda aqui em Teresópolis. E aí vem uma outra questão muito importante, que é a questão que também foi objeto agora porque eu já postei várias vezes sobre isso, né, sobre o retorno às aulas em Teresópolis. Eu acho que, eu li muito sobre isso, vários países do mundo, quais foram as estratégias que eles usaram, os que voltaram e as justificativas daqueles que não voltaram. E nesse momento, quer dizer, pode ser que quando vocês estiverem assistindo já exista até alguma iniciativa. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que se nós usássemos 1/10 dos valores que estão sendo hoje destinados a bancos para a recuperação econômica, né, 1/10 disso para o retorno às aulas, isso teria sido possível. Por quê? Porque os países que realmente optaram por retorno precoce às aulas, eles cercaram isso de todos os cuidados possíveis, desde a testagem antes e 3 semanas depois dos alunos, né, professores e funcionários, até sistemas de uma educação na qual não haja um grande fluxo de pessoas. Portanto, esses países optaram por reduzir as suas turmas, né, alguns, a metade dos alunos tendo aulas em dias alternados, outros até em turmas menores, turmas até de 10 alunos, né? E com o uso dessas aulas, inclusive para abordar a própria temática
da pandemia, né? Que é uma temática que, como eu disse já anteriormente, vai fazer parte do nosso futuro esse conhecimento sobre um ambiente saudável. E na minha maneira de ver, eu sou entusiasta do retorno às aulas. Acho até, vamos dizer assim, perigoso que a gente mantenha as crianças assim tanto tempo fora da sala de aula. Eu tenho visto essas crianças em todos os ambientes coletivos, cheios de gente que vocês podem imaginar. Tenho visto eles nos shoppings, tenho visto eles soltando pipa na rua, tenho visto... E não é obrigado, em primeiro lugar, de que haja nem mesmo o ambiente da sala de aula. Se o tempo for bom, essa educação pode ser feita ao ar livre, né? E, portanto, com todos os critérios de segurança. Ao se reduzir o fluxo de alunos, a gente estará também colaborando para diminuir aquela contaminação que existe nos transportes, né? Os países que retornaram tiveram cuidado especial com a alimentação das crianças. Então, por exemplo, passou a não existir mais a figura do self-service, das cozinhas próprias, e essa comida passou a ser devidamente preparada com todos os cuidados de higiene, de forma a garantir que eles não sirvam de veículo de contágio. A outra coisa muito importante é a questão dos professores. E aí eu queria me dirigir especialmente aos professores e falar sobre uma coisa que talvez as pessoas não estejam se apercebendo, especialmente os professores, que é a tendência atual do ensino à distância. O ensino à distância é uma coisa muito interessante, não há nenhuma dúvida, e permitiu que um grupo enorme de pessoas que trabalham também consigam estudar, mas ela carrega consigo embutido um grande perigo. E o perigo embutido, na minha maneira de ver, é porque com o potencial, com o poder econômico que tem hoje em dia, né, as grandes, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, me parece que a Prefeitura de São Paulo já teria contratado junto ao Google um sistema de educação à distância para as suas escolas municipais. Isso aí embute uma coisa perigosa, que é a diminuição da figura do professor. Eu tenho um certo receio, gostaria que isso fosse objeto de reflexão das classes profissionais, porque, ao que eu saiba, pelo que eu ouvi dizer, os sindicatos e associações de professores têm obstado ao retorno às aulas. Então eu gostaria de fazer esse alerta. A outra questão que me parece fundamental é porque com isso você está ficando... Nós vamos passar um ano inteiro em que essas pessoas terão esse ano um grupo grande de alunos, claro, vocês sabem, aqueles menos favorecidos, que terão perdido esse ano inteiro de possibilidade de educação, de conhecimento, de apropriação de conhecimento. E como se sabe no Brasil, né, a gente sabe que a dificuldade de acesso à internet é um fator, né? Nem todo mundo tem a mesma qualidade de acesso, portanto, muitos desses alunos estão completamente parados. Eu tenho visto, por exemplo, muitas crianças na rua soltando pipa, que aliás é uma qualidade, eu não diria nem que é um defeito, acho que deve ser emocionante soltar uma pipa, mas na realidade essa criança ela teria outras oportunidades a par da questão, né, que soltar pipa embute um perigo muito grande. Eu já presenciei alguns acidentes no pronto-socorro por conta de ficar soltando pipa, porque a pessoa está sempre olhando para a pipa, né, não está olhando para as outras coisas. Mas na realidade, independentemente dessa questão, é importante a gente lembrar que existe o objeto fundamental dos pais é sempre que seus filhos tenham uma melhor educação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Todos os pais querem seus filhos formados, querem seus filhos com uma profissão, né? E nós estamos retardando esse processo e, pior do que isso, nós estamos aprofundando a diferença de oportunidade dessas duas classes sociais, enfim. Então, pessoal, eu queria convocar vocês para a gente continuar discutindo, né, o nosso estilo de vida, discutindo Teresópolis,
discutindo as doenças, discutindo o diabetes, que vocês sabem que é minha grande área de educação, né? E espero contar com a contribuição de vocês. Por quê? Porque na realidade o que me faz realmente faz brilhar os meus olhos é sempre que eu vejo uma boa ideia que me é passada através dessas redes sociais que eu frequento habitualmente, e podem ter certeza que vai ser um prazer responder a cada um de vocês, ainda que não concordem com alguma das posições que a gente está aqui colocando, né? Mas vai ser um objeto de discussão apaixonante para mim, tá bom? Então espero vocês.